Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Teoria da Literatura e hoje nós vamos falar sobre as funções da literatura, né? Já começamos a esboçar rapidamente na aula passada esse assunto, mas esta é uma questão que inquieta muito o público em geral, mas sobretudo os estudantes de letras, né? Afinal de contas, para que é que serve a literatura, né? Claro, essas funções elas foram sendo elaboradas ao longo, né, do percurso histórico, de modo que algumas delas talvez tenham um teor até um tanto ultrapassado, né? Mas, apesar de tudo, elas ainda dão um norteamento, né, um direcionamento bastante interessante para se entender a questão. Bom, antes de começar a adentrar especificamente nas questões referentes às funções, né, da literatura, eu gostaria só de retomar alguns argumentos que nós vimos na primeira, na segunda aula, sobre alguns apontamentos feitos por Antônio Cândido, né, no texto O Direito à Literatura, e alguns deles também que estão presentes no texto A Literatura e a Formação do Homem, né? São dois textos que dialogam muito, né, de certa forma. Bom, e de modo geral, o Antônio Cândido defende a ideia de que a cultura integra, né, a lista de bens incompreensíveis, né, que são aqueles que não podem faltar de forma alguma ao ser humano, né? São aqueles bens que não podem ser negados a ninguém, né? Quando se pensa nesse tipo de coisa, normalmente vem à cabeça a ideia de saúde, moradia, alimentação, né? Alguns até pode citar educação também, né? Então, saúde, moradia, alimentação, educação são bens que, de senso comum, né? Ninguém diria que poderia faltar ao indivíduo, né? Bom, o Antônio Cândido defende que a cultura, e em especial a literatura, né, como uma manifestação artística, ela deve fundamentalmente estar presente na vida de qualquer indivíduo, né? Assim como a saúde, né, assim como a moradia e por aí vai, né? Bom, talvez possa parecer um pouco estranho, né? Essa ideia de você dar ao indivíduo um bem cultural como se fosse algo indispensável à sua existência, ao seu equilíbrio, né? Mas a própria ideia de manter esses bens culturais, né, como primeira necessidade apenas nas classes economicamente mais favorecidas, já reflete um posicionamento elitista e um tanto segregador também, né? Se pensarmos bem, né, as pessoas que têm boas condições, que têm acesso com facilidade à escola, né, à escolarização, né, de modo geral, elas se veem incapazes de estarem destituídas de apresentações culturais. Mas quando é para pensar no outro, né, sobretudo aqueles que têm condições financeiras um tanto mais parcas, parece que a cultura é um bem que não pertence, né, que não deva pertencer né, ao universo daquela pessoa, né? Então é como se a cultura fosse algo que só tivesse valor para mim e não para o outro, né? Então, óbvio, isso é uma concepção extremamente preconceituosa e que não, enfim, que não tem fundamento humanizador algum, né? A gente precisa ter em mente que a literatura é uma manifestação universal em todos os tempos, né? Uma manifestação do indivíduo, do ser humano, do modo de pensar, de ver a vida, né? Então, se ela é um veículo de manifestação de ideias, de vinculação de ideias, de concepções sobre a realidade, é óbvio que esse conteúdo precisa estar, né, nas mãos do maior número de pessoas possíveis, né? Deixar de lado, né, um contingente de indivíduo sem esse conteúdo, sem esse saber especificamente, é óbvio que vai ser um tanto prejudicial. Bom, e o Antônio Cândido, lá no Direito à Literatura,
Ele elenca 3 características básicas, né, do texto literário, que vai incidir em praticamente 3 funções, né? Ele diz, primeiro, que o texto literário é uma construção de objetos autônomos. Depois, ele é uma forma de expressão que manifesta emoções, né, evidentemente, e é uma forma de conhecimento, né? Então, quais são as funções da literatura apreendidas destas concepções? Primeiro, como construção de objeto autônomo, como a literatura é um objeto estruturalmente acabado, bem delineado, bem organizado, quando o indivíduo toma contato com esse tipo de texto, né, ele automaticamente, né, por semelhança, por assimilação, por aprendizagem, ele, né, organiza, né, o seu cérebro, ele organiza o seu modo de pensar, né, ele organiza, enfim, sistematiza também, né, a sua concepção sobre a vida, sobre o mundo, né? O texto ele tem uma realidade autônoma, né, bem estruturada, acabada, né? Nós já vimos que o texto literário se organiza em torno de algumas estruturas que são muito sólidas, né? Então, quando o indivíduo toma contato com esse universo ordenado, né, e ele é captado pelo cérebro, automaticamente esse sistema, né, organizador também se apodera do indivíduo. Bom, o segundo elemento que ele cita é a literatura como expressão, né? E a expressão muito para manifestar as emoções, né? Então isso significa que a literatura porta uma carga emotiva muito grande, né? E sobretudo para o tempo que nós vivemos, tão carente de emoções, de afeto, talvez a literatura seja o único depósito né, de algo efetivamente bom que o indivíduo pode ter acesso, né? E por fim, ele cita né, o fato de que a literatura é uma forma de conhecimento, né? Então, nesse sentido, o texto literário é capaz de instruir e de formar, né, conceitualmente o indivíduo, né? Ler um livro é sempre um ato de aprendizagem, né? Então, quem aprende está sempre na dianteira. Eu não posso querer que esse universo da aprendizagem esteja restrito a mim, esteja restrito a uma classe, né? O acesso ao conhecimento ele precisa ser para todos. E a literatura tem um papel fundamental porque o conhecimento acontece de forma potencializada nas obras literárias. Há uma famosa expressão do Roland Barthes, ele diz o seguinte: se por algum motivo, né, um rei louco emitiu um decreto de que todas as disciplinas do universo fossem né, destituídas, extintas, uma delas precisaria perdurar, a literatura, porque a literatura comporta todo o conhecimento do mundo, né? Bom, o Antônio Cândido, né, cita esses 3 elementos, né, e acaba indicando uma funcionalidade da literatura na vida do indivíduo, no seu texto O Direito à Literatura, né? Então, para ele, mais do que cumprir uma função, a literatura ela precisa ser algo garantido ao homem, por todas as benfeitorias, as benéfices que ela produz, né? Ela é um direito, ela é como se fosse uma questão humanitária, né? O indivíduo que não tem acesso à literatura é um indivíduo, né, fragmentado, enfim, cindido e, né, impedido, né, de ter acesso a uma série de coisas que são estabilizadoras da própria condição humana. Em um texto de teor muito semelhante, publicado num livro Vários Escritos, ou melhor, textos de intervenção, o Antônio em um capítulo chamado A Literatura e a Formação do Homem, ele começa, né, abordando a questão dizendo que a literatura ela desperta o interesse no indivíduo, né, pelos elementos contextuais, naturalmente, né? Quando se lê um texto, né, um romance, um conto, enfim, um poema, naturalmente o indivíduo começa a formular hipóteses sobre, né, a base contextual, né, em que ele foi produzido, né? Quem escreveu, por que o tom é esse, não aquele, e por aí vai, né? Então, isso significa que a literatura tem um poder de ligação
do sujeito com o mundo muito forte, né? Ela possibilita um vínculo estreito entre o homem e o seu tempo, né? É por esse motivo que ele acredita que ela tem um caráter formador, né? Depois há um elemento interessantíssimo que ele cita, né? É a necessidade universal de ficção e fantasia que todo indivíduo tem, né? Nenhum homem, né, consegue viver 24 horas do seu dia de forma extremamente racional, né? Sem ter uma única válvula de escape, sem ter um único momento de fabulação, de fantasia, né? Se um indivíduo vive essa pressão da racionalidade o tempo todo, facilmente ele vai infartar, facilmente ele vai, né, adoecer. Então, nesse sentido, a literatura surge quase como um antídoto, né, contra esse racionalismo exacerbado que marca né, a nossa era do capitalismo bruto, selvagem, né? Depois ele acha que a literatura também ela contribui para a formação da personalidade do indivíduo, né? Muitas das leituras que nós fizemos ou das leituras que nós ouvimos quando criança, né, quando os pais leem, né, na hora de dormir, elas ressoam, né, e vão criando estruturas no modo de um indivíduo pensar a vida, se posicionar diante de determinados fatos, né? A literatura ela tem uma carga de responsabilidade social muito grande, né? Ela pode direcionar, né, os rumos da vida de um leitor, né? Porque esse processo formativo se dá a partir do contato com a própria vida, né? No fim das contas, a matéria da literatura é a vida. E se a vida se encontra de forma tão fragmentada, tão mesquinha nos nossos tempos, talvez a experiência potencial do texto literário, né? Que é uma experiência moldada por princípios estéticos, né? Seja o caminho mais interessante para se ter, e talvez mais eficaz, para se ter acesso a essa realidade, né? Bom, eu gosto de começar com esses apontamentos do Antônio Cândido, porque ele já é um direcionamento, né, das funções, né? Ele já aponta, né, além de falar do direito da literatura propriamente dita, ele já aponta para né, para alguma funcionalidade, né? Para que é que serve a literatura, afinal de contas, né? Mas há dois teóricos, né, o Austin Warry e René Vellec, no seu livro Teoria da Literatura e Metodologia dos Estudos Literários, eles canalizam 8 funções, né, da literatura. Algumas o Antônio Cândido já, né, fez abordagem também, como essa do conhecimento, mas os teóricos né, citados anteriormente vão um pouco além, né? Então a gente vai passar rapidamente aqui sobre por cada uma delas, né? Há uma apostila na aula correspondente a esse assunto. Na verdade, uma apostila não, uma antologia, né, basicamente com um resumo do que está sendo apresentado e com um texto exemplificador, né, para vocês entenderem, né, cada uma delas. Bom, vamos lá. A primeira delas é a função lúdica, né? O termo lúdico vem do latim ludus, que significa jogo. Então, a função lúdica corresponde à capacidade inata que a literatura tem para divertir o leitor, né? Trata-se do momento em que uma obra literária é capaz de transmitir prazer e satisfação para quem lê. Então, é engraçado, essa é uma função esquecida, mas é fundamental, né? Literatura, acima de qualquer coisa, é prazer, né? O momento de leitura do texto literário é para ser um momento de diversão, né? Um momento enfim, de divertimento, de qualquer tipo de relação, né, de prazer. Ninguém tira uma tarde para ler um romance se não, né, se compraz com esse tipo de atividade, né? Então, naturalmente deve ser assim, mesmo naqueles textos mais ácidos, mais provocativos e que normalmente nos destrói, né, por apresentar, enfim, visões da realidade com as quais dificilmente nós né, travamos contato no dia a dia, na vida cotidiana.
Mas, no geral, né, até mesmo essa quebra da personalidade que o texto literário provoca, ela é feita, experimentada com prazer. Então, isso é natural, né? Praticamente corta todo o ato de leitura. Mas tem uma coisa interessante, alguns textos, eles encarnam a função lúdica e potencializam essa concepção de literatura enquanto jogo, né, enquanto divertimento. O poema Piada, por exemplo, que foi bastante recorrente na primeira geração modernista, é um exemplo disso. Né? Stop. A vida parou ou foi um automóvel? Né? Então é um poema um tanto jocoso, né? Com tom provocativo, brincalhão. Na antologia eu selecionei um poema do Arnaldo Antunes, que na verdade é uma canção, que depois virou poema, O Quê? Né? Então ele tem uma forma circular e o leitor pode, é um poema modular, né? Então você pode, né, compor diferentes módulos com as formas que estão dispostas ali. E o leitor ele vai literalmente brincar. É como se o poema fosse um brinquedo, né? Uma peça de Lego que você vai montando ao seu gosto. Né? O que não pode ser o que não é, o que não pode ser o que não é, não pode ser o que não é, que pode ser o que não é, o que não pode ser. Enfim, aí você vai parando onde quiser e vai meio que experimentando, vai brincando com a linguagem. Né? Então essa é a função lúdica, é a primeira função da literatura, divertir. Né? A segunda função é exatamente contrária a essa anterior, né? Que é a função social. Né? Se a função lúdica tem por finalidade divertir o leitor, a função social é aquela em que o texto tem a capacidade, né, é a capacidade que a literatura tem de revelar determinados aspectos da sociedade que a classe dominante geralmente preza por esconder. Corresponde ao viés político do texto literário, que pode facilmente denunciar as mais variadas realidades sociais. Né? Então, assim, se há um momento de lazer, de prazer na leitura do texto literário, em outros momentos há ações de denúncia, né? De denúncia social. E não é simplesmente, né, falar de questões sociais. A literatura tem uma função mais ampla do que essa. Né? É de revelar mesmo, né, determinados segmentos que, por interesse, algumas classes lutam por esconder. Um exemplo claro, quando João Cabral de Melo Neto publicou O Cão Sem Plumas, né, um poema que se passa às margens do rio Capibaribe, relatando o trabalho né, de pessoas no mangue, né, catando caranguejo, naquela podridão. O mangue é formado de resíduos de esgoto da cidade que é jogado ali, né, e de forma extremamente dramática ele vai compondo essa cena, né, a comida em meio à merda, o homem catando a comida. Então, assim, muita gente desconhecia aquele tipo de realidade, né? No sul, no sudeste, né? Enfim, não sabia exatamente, enfim, sabia da seca, da falta de assistência social que marcava a região nordeste, mas esse fato especificamente era desconhecido, até mesmo entre alguns outros estados nordestinos. Né? Então, nesse sentido, a literatura ela denunciou, né? Ela escancarou para o mundo uma situação que é degradável, né? Que é extremamente penosa, né? Que é a revelação de um grau de pobreza, né? Absoluta, né? E que vai culminar com condições de trabalho praticamente desumanas. Né? No poema de João Cabral, o homem se animaliza, né? Em alguns momentos, ou se coisifica. Né? Ele praticamente vira a merda né? Que compõe aquele ambiente ali onde ele está. Né? Então, esse é um dos quesitos, né, da função social, de revelar coisas que normalmente, enfim, uma classe não quer. Né? Não seria interessante, por exemplo, para os governantes que essas questões mais dramáticas, né, enfim, saíssem para além do território pernambucano, né? Porque não é uma propaganda nada atrativa para o turismo, enfim, para o próprio governo especificamente. Né? Mas a literatura vem e denuncia isso. Né?
Ou pode ser simplesmente denúncias, né? Uma coisa é revelar isso, né? Algo que alguma classe quer esconder, ou então fazer denúncias da mais variada ordem, né? Na antologia que eu passei para vocês, eu coloquei um poema do Manuel Bandeira, né? O famoso poema O Bicho. Diz o seguinte: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Né? Então você vê, olha só, hoje talvez essa ideia, né, de homens catando lixo, no lixão, infelizmente ela se tornou cena corriqueira, né? Já não é nenhuma novidade, já não é nenhum. E é engraçado que parece que só se normalizou, né? Nós já não nos escandalizamos com isso. Mas no momento em que esse texto foi escrito, né, ali meados do século XX, ele causou um impacto muito grande, né? Esse processo de animalização, o homem sendo praticamente confundido com um rato, com um cachorro, com um animal, né? Então essa é a função social, né? Ela denuncia essas várias, né, questões de ordem social, política, econômica e por aí vai. Bom, se a função social ela, né, traz à tona essas questões, né, políticas, a função evasiva é exatamente o contrário, né? É o inverso. Ela corresponde à capacidade que a literatura tem de retirar o leitor, pelo menos momentaneamente, de um quadro social drástico e opressor. Funcionando como uma espécie de ópio, o texto literário é capaz de fazer o leitor esquecer os problemas que o atormentam. Né? Então, a função anterior, ela traz o indivíduo para a realidade. Ela joga a realidade nua e crua na cara do leitor. Esta função é exatamente a inversa. Né? Imagine uma pessoa que mora, por exemplo, numa comunidade do Rio de Janeiro, em que diariamente há tiroteio e você vai trabalhar e não tem a certeza se volta vivo. Né? Então é uma realidade penosa, é uma realidade dura. Né? A sua vida está sendo ali o tempo todo posta a risca, né? Você está ali caminhando no fio da navalha. Né? Então imagina que o indivíduo que mora nessa comunidade por algum momento lê um livro e entra no universo fabuloso da literatura. Né? Então, neste momento, mais do que o divertimento, que é a função lúdica, né, a primeira que nós falamos, neste momento a literatura pode ser capaz de minar, pelo menos momentaneamente, toda aquela realidade drástica, dura, severa, em que o indivíduo se encontra. Né? Acho que isso acontece com muita gente. Quantas vezes, né, vocês se depararam com uma situação complicada, dramática, e para esquecer o problema vocês resolveram ler um livro, né? Eu vou ler para espairar um pouco as ideias. Nesse momento, aquele livro está funcionando como uma função evasiva, né? Ele está tirando de um quadro social, né, que é drástico, é opressor, né? A literatura realista, por exemplo, tem muitos exemplos desse tipo de coisa. Né? Numa época em que a Revolução Industrial, né, estava todo o impulso, né, e uma lógica de trabalho, de produção de bens era muito operante, como ainda hoje é, né, o momento, né, mínimo de leitura era o momento em que os indivíduos esqueciam um pouco das duras condições de trabalho em que vivia. O João Cabral de Melo Neto tem um poema belíssimo sobre isso. Se chama, não recordo bem agora o título, mas é um poema sobre a descoberta da literatura, é isso. Né? Então são trabalhadores rurais, né? Que, enfim, como toda lida no campo, né, do Nordeste, é árdua, né, debaixo de um sol escaldante, em condições normalmente deploráveis de trabalho. Né? E chega um momento do dia em que esses trabalhadores se reúnem para ouvir alguém lendo os folhetos, os romances de cordel. Né? E o João Cabral descreve que as pessoas vão entrando, né? A pessoa lê, né, a trama,
e as pessoas vão se envolvendo em determinado momento, elas pensam que estão dentro da própria trama, né? Então, nesse momento, a literatura libertou, né? Ele promoveu uma evasão, né? Pelo menos naquele momento, os indivíduos esqueceram toda a situação árdua, né? Que eles precisam enfrentar diariamente, né? Então, esta é a função evasiva. Bom, a próxima é a função catártica, né? Deixa eu tentar aqui. A função catártica é uma radicalização da função evasiva, né? Porque mais do que promover um instante de paz na vida do leitor, a literatura é capaz de purificar a sua alma. Como uma espécie de cura, corresponde ao momento em que o texto literário liberta o leitor das suas opressões mais íntimas, né? É engraçado. Hoje em dia talvez seja um tanto difícil a gente conceber esse tipo de coisa, né? Imaginar que a literatura tenha tamanho poder, né? De entrar na vida de uma pessoa e curá-la, né? De algum mal, né? Ou não curá-la, mas atuar de forma tão intensa a ponto de libertar, né? De alguma dor, de alguma aflição, né? E por aí vai. O pintor Caravaggio, né, o pintor italiano Caravaggio, por exemplo, ele foi preso por mais de uma vez, e o Caravaggio tem uma personalidade muito extrovertida, muito, né, aberta, e, né, um indivíduo também ali dotado de uma juventude, né, muito pulsante na alma. E você imagina todo aquele caráter libertador, né, toda aquela hiperatividade, e de repente o indivíduo está preso numa cela pequena, né, sem poder, né, fazer nada do que estava habitualmente acostumado a fazer, né? Então a prisão foi quase um estado de morte para o Caravaggio, né? Até que ele pediu, né, muito gentilmente, para que lhe cedessem algumas telas, né, e pincéis para que ele pudesse pintar na prisão. E foi exatamente nesse ato de pintar na prisão que toda aquela situação da grade, da clausura, da opressão que toda, enfim, que a prisão oferece, tudo isso foi esquecido. Naquele momento, Caravaggio afirma que a pintura fez uma espécie de cura espiritual no seu ser, né? Então é só transpor esse universo da pintura, né, para a literatura. O texto literário é capaz de fazer isso com algumas pessoas. Hoje em dia, nas últimas décadas, né, é muito comum isso acontecer com os chamados textos de autoajuda, né? Ou que não são necessariamente de autoajuda, mas escritores que se enveredam muito por uma concepção mítica de literatura. Por exemplo, Paulo Coelho, né? Não é o melhor exemplo do ponto de vista estético, né, de composição, mas muita gente afirma que, enfim, resolveu muitos problemas da vida, curou, se livrou de depressões a partir do momento em que leu um determinado romance de Paulo Coelho, né, que normalmente fala nessas curas espirituais, nessas experimentações, né, em travessias, né, que promovem o autoconhecimento, né, e por aí vai, né? Então, isso que é a função catártica, né? Agora, essa cura ela pode ser extremamente perigosa, né? Por exemplo, é sabido que na época do romantismo alemão, né, quando o poeta Goethe publicou um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, e o personagem comete suicídio, né, no romance. Só que era uma literatura tão envolvente, né, e o romantismo coincide com um período que se chamou, que ficou conhecido como o mal do século, né, que é um período de decadência, né, de incerteza, de transformações agudas e da ruína de algumas estruturas basilares da sociedade europeia à época, né? Então era um período realmente difícil. E esse livro do Goethe causou uma onda de suicídios em série, né? Então, hoje parece ser uma coisa um tanto mirabolante, né? Será que a literatura tem esse poder? Mas eu afirmo, tem, né? E na história das literaturas, né, nós temos exemplos claros de como ela, né, age nesse sentido, né? Então, o caso do romance Werther, né, do Goethe,
é um bom exemplo, né? Ele entrou. Só que qual é o problema nisso? A cura para as inquietudes do indivíduo foi encontrada na morte, né? Mas ainda assim é sim um exemplo de catarse, né? Aliás, a palavra catarse foi empregada pelo Aristóteles a primeira vez, né? Bom, função cognitiva. É basicamente a mesma concepção que o Antônio Cândido, já expôs. É a capacidade que a literatura tem de transmitir conhecimento, né? Corresponde ao instante em que o texto literário ensina algo de novo ao leitor. Normalmente o modo como uma determinada sociedade se comporta, os costumes de uma determinada época, o retrato dos sentimentos humanos, os elementos mais variados da área de saber, etc. e tal, né? Então a literatura transmite conhecimento, né? Isso é inquestionável, né? Você aprende, né, comportamentos de uma época, padrões históricos, padrões sociais, concepções políticas, né? Tudo isso está embutido ali na construção do texto literário, né? Não tem como ler um romance romântico sem entender, sem sair da leitura, né, entendendo as estruturas do que era a sociedade burguesa, de como ela se comportava, de como agia, né, e por aí vai, né? Alguns autores deliberadamente utilizam mesmo a literatura para esse fim. Por exemplo, Monteiro Lobato escreveu uma série de textos que tinha como função primeira transmitir esse conhecimento para os pequenos leitores, né? Se você pega os livros de Monteiro Lobato, você pode encontrar ali aula de mitologia grega, de aritmética, enfim, de culturas, né, exóticas, né, e por aí vai, né? Então são muitos os ensinamentos, né? Qual é o cuidado que se deve ter, né? Chegou uma época, né, da vida, lembra, eu falei disso quando estava discutindo a questão dos gêneros literários, né? É uma concepção do Quintiliano, por exemplo, né, que achava que a literatura deveria ser formativa do homem, transmitir conhecimento, mas para formá-lo moralmente, né? Então ela seria um veículo único, né, de repassar, né, para o indivíduo conhecimentos, enfim, que alguém ou que alguma classe acha que seja fundamental à formação do indivíduo, né? Então, nós só precisamos ter o cuidado para não permitir que isso ofusque a principal função da literatura, que é o seu senso de estética, né? E para que isso não fira a autonomia do texto literário, né? Normalmente, no ensino, a gente utiliza muito a literatura, né, com fins cognitivos, né? Para se discutir questões gramaticais, para se discutir problemas da língua, para exemplificar determinadas causas políticas e por aí vai, né? Então, assim, se utiliza porque a literatura tem, né, é da sua natureza constitutiva ter essa capacidade cognitiva, né? Mas ela não pode se sobrepor a elementos que são mais importantes, né? Mas, enfim, independentemente de qualquer coisa, a leitura do texto literário instrui, sim, né? Ela é uma fonte de saber muito eficaz, né? Sim, eu esqueci, na apostila, né, que eu entreguei para vocês, na antologia, eu coloquei um texto do Milton Ratum, é uma crônica, chama-se Estádios Novos, Miséria Antiga, né? E ele vai, né, transmitindo conhecimento sobre uma região geográfica que normalmente, né, enfim, para quem não mora lá, não tem muito conhecimento, né? Diz o Milton Ratum, né? No final dos anos 60 foi construído o estádio Vivaldo Lima, vulgo Tartarugão, projetado por Severiano Mário Porto. Formado no Rio, esse arquiteto mineiro se mudou em 1966 para Manaus, onde viveu por mais de 30 anos. O projeto de Vivaldo Lima ganhou o Prêmio Nacional de Arquitetura. Outros projetos de Severiano foram premiados no Brasil e na Argentina. Então você vê que ele abre a crônica, né, explicando, né, quem é a pessoa que fez o estádio de Manaus, né? Quem é o Severiano, o que é que ele fez, onde ele viveu, né? Então é uma forma de transmitir né, conhecimento. Bom, a outra função da literatura é a pragmática, né, que trata-se do emprego da literatura para fins práticos, né, que se estende para além dos limites delineados pelo campo estético, que é o mais importante, né?
Então, às vezes, a gente, né, os profissionais de letras, não gostam muito de admitir essa vertente pragmática da literatura, né? Então vocês vão ver muitos professores dizendo, né, a literatura não tem finalidade, né, específica, ela é um objeto autônomo e estético, né? Na verdade tem, né? Uma simples conferência nos estilos de época já mostra que a literatura sim foi sempre utilizada para algum fim que não é especificamente estético. Por exemplo, o Barroco utilizou a literatura como propaganda ideológica da Contra-Reforma, né? O texto barroco era uma forma de recuperar os fiéis perdidos, né? De trazer de volta para a Igreja Católica aqueles fiéis que foram afastados, né, pela Reforma Protestante. Os Sermões de Padre Vieira cumprem essa funcionalidade, né? Então o texto ele é todo ornado, ele tem um senso de beleza, né, esplendoroso, né? Então, de alguma forma, ele acaba sendo uma propaganda, acaba sendo um atrativo, né, para o leitor e automaticamente, que o leitor se aposta daquele conhecimento, é um conhecimento da Igreja Católica, né, ele se aproxima também, né, da matéria retratada. Pouco adiante, no arcadismo, a literatura foi utilizada como propaganda ideológica do iluminismo, né? Então todas as ideias cientificistas da época, né, dos homens ilustrados, elas tinham respaldo nos poemas árcades, né? Então a literatura foi utilizada com esse fim. Pouco mais adiante, a literatura romântica é empregada como propaganda da Revolução Francesa e dos ideais que ela abarcava. Um pouco depois, a literatura realista foi empregada como propaganda das correntes cientificistas da época. Aliás, eu acho que esse foi o momento assim mais exemplar, né, nesse sentido, porque até uma forma literária, né, surgiu à época, que são os chamados romances de tese, né? São textos literários, romances, escritos com a finalidade de atestar a viabilidade e a veracidade de determinadas correntes cientificistas. Por exemplo, o Cortiço é uma aplicação do pensamento determinista da época, né? Enfim, e aí tem romance, né, que atesta o positivismo, o evolucionismo e por aí vai, né? Um pouco depois, o simbolismo, né, utilizou a literatura como forma de divulgar as ideias do inconsciente coletivo, né, e os primeiros estudos também sobre o inconsciente, né, que surgiam naquela época, né? Enfim, para resumir, a literatura sempre teve uma finalidade prática, sim, porque é uma de suas funções, ela é inerente. Ninguém escreve um texto, um gênero, né, essa é a lição do Bakhtin, né, sem ter função alguma. Né? Estou escrevendo por escrever, né? Até a pessoa que diz eu estou escrevendo por escrever, né? Isso já é uma função, né? Que é assim, não tenho nada para fazer, esse vai ser, né, um divertimento, é a minha forma de não fazer nada, né? Então sempre há uma função, né? E evidentemente essa função ela vai reverberar no ato de leitura, né? Aí mais uma vez, o que nós não podemos permitir é que essa função pragmática se sobreponha aos ideais estéticos. Na antologia eu coloquei como exemplo um trecho do poema do padre José de Anchieta, né, da chamada, um movimento que ficou conhecido no Brasil como literatura de catacrese, né? Ou seja, sobretudo esses padres, né, que aqui estavam na missão, usavam a literatura como forma de instrução religiosa, né, para os índios, né? A literatura era um meio para catequizar os índios, né? Então, ou seja, era uma função pragmática, né, que estava sendo desempenhada ali naquele momento. Bom, a próxima função é a função sincrônica, que eu acho interessantíssima, né? Corresponde à capacidade que a literatura tem de atualizar o tempo, de tornar um evento sempre atual. Nota-se que o leitor é capaz de entender um texto escrito no século XV e de estabelecer relações com o presente, exatamente porque a literatura permite que se faça a releitura constante do passado. Essa é uma coisa muito interessante. A literatura tem um poder exorbitante, que é praticamente suspender o tempo, né?
Os utensílios do passado já não têm mais grande funcionalidade. As roupas do passado já não têm mais lógica, né? Ninguém vai sair com aqueles vestidões enormes, com os homens com aqueles chapéus, peruca, tal. Os hábitos do passado também já não encontram correspondências nas práticas cotidianas da atualidade. Mas a literatura e a arte como um todo, ela vence o tempo, né? Ela perdura. E pode fazer eu acho que até foi o exemplo que eu coloquei, né, na antologia de vocês, um pedacinho do Alto da Barca do Inferno. Eu vou ler para vocês rapidamente. Né? É um diálogo, né, do padre, do frade com o diabo. Né? Quando ele chega né, ali no porto e tenta convencer o diabo a deixá-lo ir na barca que leva à salvação. Né? Diz o diabo, né? Que é isso, padre? Que valhar? Deo gratia, sou um cortesão. Sabes também o tordião? Sabes também o tordião? Por que não? Como ora sei? Pois entrai. Eu tangerei e faremos um serão. Essa dama é ela vossa? Por mim ela tenho eu, e sempre ativo de meu. Fizeste bem, que é formosa. E não vos punham lá grosso no vosso convento santo? Aí o frade responde, e eles fazem outro tanto. Que coisa tão preciosa! Entrai, padre reverendo. Para onde levais, gente? Para aquele fogo ardente que não temestes vivendo. Juro a Deus que não me entendo, e este hábito não me vai. Né? E aí vai, ou seja, o diabo tenta convencer, o padre tenta convencer o diabo, né? Ou seja, pagando para que ele leve ao local da salvação e ainda leva uma mulher. Né? A gente sabe que o relacionamento do padre, a proibição, né, do relacionamento dos padres com as mulheres vem de longa data. Né? Naquela época já não era possível. E mesmo assim ele está, né, ali, e quando o diabo pergunta se isso não teria causado confusão, né, o padre responde, todos fazem isso. Né? Então a gente lê esse trecho e eu tento dizer assim, isso acontece o tempo todo, isso é tão atual, né? Na verdade não é atual. Né? O Alto da Barca do Inferno é dos anos 1400, então vão alguns séculos aí. Né? Mas é exatamente esse poder, né, que a literatura tem de fazer com que o passado se relacione com o presente. E ele vai se atualizando, ele vai, né, estabelecendo conexões e permitindo com que façamos releituras, né, do passado a partir das nossas próprias convenções. Nesse sentido, o passado não morre nunca. Ele nunca é mumificado, deixado para trás. Né? Ele vai ser sempre renovado, ele vai ser sempre... vai dar sempre algo, né, inovador. Né? Então a palavra sincrônica, né, significa ao mesmo tempo, né, simultâneo, crônico, tempo. Né? É essa capacidade, né, que a literatura tem né, de fazer esse intercâmbio temporal. Né? Bom, e aí eu deixei por último, né, essas funções, elas existem em maior ou menor escala, dependendo do texto, dependendo do ato de leitura. Né? Então, sei lá, um texto pode cumprir uma função evasiva em um momento, social em outra. Né? Alguns textos, essas funções aparecem de forma mais ostensiva. Né? Por exemplo, a obra do Graciliano Ramos e do João Cabral de Melo Neto são ostensivamente marcadas pela função social. Né? A obra dos simbolistas, por sua vez, é ostensivamente marcada pela função evasiva, né? Porque eles se enveredam ali no mundo do sonho, da fantasmagoria e por aí vai. Né? Então vai depender muito de obra. Né? Alguma vai ter uma função mais evidente, outras não. Né? Em algum momento apenas uma função vai estar sendo articulada naquele texto e outras não. Né? Isso acontece com todas. A única função que o texto literário não pode né, abrir mão, né, de forma alguma, porque é mais do que uma função, é um elemento constitutivo do seu ser, é a função estética. Né? Aí eu coloquei, a mais importante de suas funções corresponde à capacidade de a literatura tornar bela uma realidade que naturalmente não é. Né?
Todo texto literário, se bem realizado, é um objeto de beleza. Neles, os conceitos triviais de bonito e feio se perdem em meio à investigação profunda e impressionante da alma humana, que esse é o grande objetivo não só da literatura, mas de toda a manifestação artística. Então é isso, né? No fim das contas, a literatura é um objeto do belo, né? Do extraordinário, né? Eu gosto sempre de citar, aliás, já comentei uma vez com vocês, né, em sala de aula, né? Todo mundo fica um pouco, eu digo todo mundo, a maioria, né? De repente tem alguém, né? Mas fica um pouco estarrecido quando presencia um acidente de carro, por exemplo, violento, ali, né? Frente a frente, né? Então, se o acidente é violento, o corpo é jogado, enfim, para fora, né, do veículo, e os pedaços do corpo são espalhados pelo chão, né? É uma cena que ninguém quer presenciar, que ninguém quer ver, né? E quando vê, causa um mal-estar profundo. Agora, quando essa mesma cena aparece num livro, num filme, numa pintura, se bem realizada, né, se realizada com um fim estético, essa experiência nos atrai profundamente, né? Quantas vezes nossos olhos não vibraram, né, diante de uma tela de cinema, numa cena de embate entre carros, né, de acidentes, né? Por quê? Porque a arte tem essa capacidade de tornar bela, né, a coisa que na realidade seria, né, da maior frieza e feiura, né, possível, né? Então esse é, na verdade, o grande objetivo da obra de arte e, no nosso caso especificamente, da literatura, né? Transformar o mundo em um objeto de beleza. Agora, cuidado, né? Nós estamos aqui falando belo no sentido da estética, né? Dos cursos de estética, né? Que não necessariamente é o belo com letra maiúscula, né? Que não necessariamente se confunde com um bonito, né? Que é como trivialmente nós conhecemos, né? O belo é uma realização estrutural, né, bem acabada, né, bem organizada, né, uma realização, né, que é capaz de entrar profundamente na investigação da alma humana, né. Alguns pintores realistas, por exemplo, pintaram cenas muito degradantes, né, da condição humana, pobreza, miséria, né, trabalho exacerbado, né, com traços, né, às vezes, né, grossos, muito expressionistas, né, ou seja, com um tipo de composição que se afastava um tanto do que convencionalmente nós entendemos por beleza, né. Mas esse arranjo específico, né, acaba tendo um efeito de beleza muito grande, acaba se tornando um objeto do belo, né? Exatamente pela capacidade que ela tem de penetrar, né, nas questões, né, do indivíduo, da alma humana, né, e elevar, né, às vezes, uma experiência que é tão corriqueira ou então tão desimportante, né, de elevar essa experiência para um grau máximo de importância na vida de um indivíduo, né? Então, um texto literário pode variar as funções, né, dependendo do uso, dependendo da intenção do escritor e de como o leitor se apropria, mas de forma alguma pode abrir mão da função estética. Porque mais do que uma função, a estética é algo que endossa, que corta, né, a natureza do texto literário, né? Nós não estamos falando de uma linguagem ordinária, de uma linguagem cotidiana, de uma linguagem pragmática, né? Estamos falando de uma linguagem construída artisticamente, né, com fins de representação, né? Bom, então é isso, né? Essas são as principais não, essas são as funções da literatura, né, depreendidas aí ao longo dos séculos, né, que os estudiosos foram meio que canalizando. Algumas têm importância maior do que a outra, dependendo de como, né, você vai se relacionar com o texto, ok? Então é isso, muito obrigado, até a próxima. Tchau.